Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a meditação, sobre como é importante a gente meditar no nosso caminho espiritual. Nosso progresso é muito facilitado pela paz interior e pela harmonia nos sentimentos que a meditação promove, né? É... Algumas pessoas, quando começam a tomar contato com a ideia de meditar, muitas vezes passam pensamentos assim, mas como que eu faço para meditar? E isso frequentemente leva a uma preocupação excessiva com a forma da coisa, né? Como que faz, em que posição que eu tenho que sentar, no que eu tenho que pensar. E muitas vezes essa preocupação, essa ansiedade de ter uma forma na qual a meditação vai se encerrar, digamos assim, pode ser inclusive um certo entrave à prática da meditação, né? Porque a meditação realmente é o esvaziamento, né? A gente procurar, né, esvaziamento da mente com relação aos pensamentos desnecessários, que muitas vezes ficam circulando na nossa mente, né? Então, a gente senta em silêncio, uma posição confortável, né? De preferência com a espinha ereta, assim, sem esforço excessivo, mas mantendo uma postura reta, assim, para que a respiração possa se fazer da forma mais fluida possível e plena, né? Quando a gente está curvado, a gente não respira com a plenitude do pulmão e isso prejudica a prática da meditação também. Então, procurar sentar de uma maneira reta, né? Mas não se preocupar excessivamente com, no que eu tenho que pensar, ou, por exemplo, às vezes as pessoas ficam, eu não posso pensar em nada, agora eu vou meditar, não posso pensar em nada. Aí a pessoa cria uma rigidez, assim, uma ansiedade de que ela não pode pensar em nada porque ela está meditando, né? E isso também é contrário, assim, a boa prática da meditação, porque, na verdade, a meditação a gente vai observar o que está acontecendo, né? A meditação ela é um treino para que nós possamos observar as coisas da forma que elas acontecem, sem julgamento, sem querer mudar de uma forma forçada. Não, a gente observa, através da nossa observação as coisas se transformam, né? Porque é natural que todas as coisas que têm natureza transitória, né, como os pensamentos, os sentimentos, é natural que eles se transformem. Então a gente não precisa fazer um esforço para transformá-los. A gente senta em silêncio, meditativo, para observar a transformação dessas coisas e percebê-las como transitórias. E aí, no que a gente faz isso, a gente começa a tomar contato com aquilo que não é transitório dentro de nós, com aquele aspecto dentro de nós que é eterno, que é estável, né? E esse aspecto é o nosso Deus interior, né? Então, na verdade, sentar em meditação é a gente ganhar um distanciamento em relação àquilo que é transitório, observar aquilo que é transitório, para com o tempo, né, com a prática da meditação, a gente começar a perceber cada vez mais que nós não somos aquelas coisas transitórias, que elas simplesmente acontecem, se transformam, pensamentos passam pela nossa cabeça, sentimentos, mas que nós temos o poder e a capacidade de observá-los sem nos envolver emocionalmente com cada um daqueles pensamentos, sem entrar naquele ciclo de um pensamento levando a outro, e a gente indo atrás do pensamento, né? Não, a gente é capaz de ter esse distanciamento e observar, né? Então a meditação ela traz isso, ela traz essa capacidade de olhar para as coisas de uma forma objetiva, né? E então não se preocupem excessivamente, tô sentado aqui meditando, né? Começa a meditar, aí vem o pensamento, nossa, aquele pão de queijo que eu comi ontem estava muito bom. É normal, acontece essas coisas, vai vir esse pensamento. Então, se a gente ficasse punindo cada vez que aparecer um pensamento aleatório, assim, a gente vai prejudicar a prática da nossa meditação. O problema não é o pensamento aparecer, o problema é a gente reagir a ele, né? Seja endossando, ou seja tendo aversão àquele pensamento, né? Falando, não devia estar pensando isso, né?
de uma forma ou de outra você está reagindo àquele pensamento. Então a ideia é você não reagir, o pensamento aparece, você observa e não faz nada, continua na sua meditação, continua em contato com o seu Deus interior, que é esse espaço de estabilidade, de observação objetiva, né? E a forma mais fácil, assim, de retornar para esse lugar quando você sente que se desviou, que perseguiu algum pensamento ou que reagiu a algum pensamento, é você voltar a sua atenção de volta para sua respiração, né? A respiração, ela é um ancoradouro, assim, no estado de presença, no estado de observação, né? Então, a mente, ela quer se ocupar de algo, né? Ela tem essa natureza, ela quer se ocupar de alguma coisa. Então, a gente dá para ela um trabalho, digamos assim, fala, então você vai observar a respiração. E a gente coloca a nossa mente, em vez dela ficar tendo esse monte de pensamento aleatório, a gente coloca ela para realizar uma função, uma tarefa, né? Que é observar a respiração. Aí você focaliza a sua atenção no ar entrando, saindo, não tenta respirar de uma forma diferente da forma que você respira normalmente, não cria nenhum tipo de tensão, alivia todas as tensões, deixa que a respiração seja um instrumento para que essas tensões todas que porventura existam no corpo sejam aliviadas e que você permaneça nesse estado de meditação tranquilo, né? É um espaço de relaxamento, mas ao mesmo tempo um espaço de ativo, né? A gente não pode ficar num relaxamento que leva a gente a dormir, né? É assim, é um equilíbrio entre o relaxamento e um estado de alerta, né? De atenção na observação dos pensamentos, na observação da respiração e no aprofundamento dentro desse espaço interior, que é o nosso santuário interior, né? Onde o nosso Deus interior habita, onde existe paz, onde existe tranquilidade, onde existe todas as dádivas perfeitas de Deus, né? Então, eu recomendo que todos dediquem 15 minutos no começo do dia, 15 minutos no final do dia à meditação, né? Sentar, deixar de fora tudo aquilo que aconteceu no dia, tudo aquilo que ainda vai acontecer, tudo aquilo que aconteceu, né? E se dedicar única e exclusivamente a aprofundar esse estado de paz interior e de observação atenta, né, daquilo que se manifesta pelo que é, e não pelo que gostaríamos que fosse ou o que quer que seja, né? A gente observa as coisas acontecendo, se transformando, os pensamentos passando, sem se envolver com eles. Isso é praticar a meditação, né? E o mestre Saint Germain, ele recomenda justamente isso que eu acabei de falar, que façamos 15 minutos por dia, no começo e no final do dia, para aquietar a mente, aquietar todo o aspecto exterior do nosso ser e se voltar para o aspecto interior, né? Que é onde realmente o nosso progresso espiritual se processa, né? No reino interior. Então, e Saint Germain diz que sentar em meditação é sentar em comunhão com o Deus interior, com a presença do Eu Sou. Então a gente tem que deixar todas as preocupações, todas as coisas, a gente deixa de fora. A gente fala, agora eu vou sentar com o meu Deus, eu não vou me preocupar com o que eu vou fazer hoje, não vou me preocupar com o que aconteceu ontem, vou meditar. E claro, e como eu disse, algum pensamento pode, porventura, surgir durante a meditação, e a gente só observa, né, sem se punir, sem se ficar resistindo, batalhando contra os pensamentos. A gente pode, se a gente tiver um alinhamento interior com a presença, falar, tá, observei o pensamento veio, apareceu, a gente simplesmente dá o comando, assim, ok, esse pensamento não vai habitar a minha mente. A gente tem esse poder de dar esse comando se quiser, mas a gente tem que sempre tomar cuidado para dar esse comando a partir de um espaço de paz interior, para a gente não entrar na batalha contra o pensamento, porque aí seria uma forma de reagir e isso tira a gente do equilíbrio emocional que a meditação está tentando promover, né? Então, se for um comando dado a partir de um estado de equilíbrio emocional e tranquilidade, esse comando é atendido e a gente obtém aquilo que a gente comandou, né?
Então é isso, e eu gostaria de recomendar também a todos. Existe um curso que é dado se chama Vipassana, que é a técnica de meditação que o Buda ensinava. É um retiro de 10 dias que é feito, né? Isso existe no mundo todo. Foi uma técnica que foi resgatada no século XX por um discípulo. É uma linhagem muito antiga, né? Que vai passando de professor para discípulo e foi sendo mantida ao longo de todos os tempos, desde a época do Buda, né? Do Buda Gautama. E aí hoje essa técnica é ensinada nesses cursos, né? De Vipassana. São cursos de 10 dias em que a gente faz voto de silêncio. Isso não tem um vínculo formal com a fraternidade branca, assim, né? Simplesmente uma técnica que é ensinada, mas eu acredito que seja, assim, uma técnica muito pura, muito benéfica e que é realmente a técnica, eu acredito, né? Que seja a técnica que o Buda realmente ensinava. E a gente faz o voto de silêncio, passa 10 dias em silêncio, meditando, e assim, os frutos que advêm disso de purificação mental e de alinhamento interno são incomensuráveis, assim, é realmente muito proveitoso. Para mim foi um marco divisor, assim, na minha vida participar desse curso. Eu participei 2 vezes, né? A primeira vez foi, assim, muito, muito, muito profundo mesmo, assim, e transformador. Então, as pessoas às vezes se assustam um pouco, falam, não, vai ficar 10 dias em silêncio, né? Eu nunca fiquei normal, as mesmas coisas passaram pela minha cabeça quando eu estava decidindo fazer. Mas assim, a direção que é dada pelos professores, pelos monitores do curso e tal, é muito, muito precisa, muito bem feita. São pessoas muito comprometidas, assim. E, e a técnica é muito boa e o curso é dado de uma forma muito assim, passo a passo, para que nós vamos aprofundando esse estado de meditação cada vez mais, né? Então, todas essas coisas, essas inseguranças que às vezes porventura apareçam, né? De, nossa, mas ficar 10 dias assim, como é que eu faço? Né? Tem que manter a postura, tem que ficar sentado reto, mas dói minhas costas. As pessoas pensam um monte de coisa, né? Assim, é, antes de ir. O que é isso? É uma certa resistência do eu inferior que não quer ir pro abate, digamos assim, né? Mas, de uma certa forma, essas preocupações, elas são... A gente não precisa se preocupar realmente com essas coisas, porque existe uma diretriz, existe uma guiança no curso que é muito boa, assim, muito bem feita. E no Brasil existem alguns diferentes centros, existe um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, se não me engano existe um na Bahia também. Vocês podem pesquisar, né? Vipassana, eu vou escrever aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo, assim, é um curso de meditação muito bom, muito profundo, que me gerou muitos benefícios, assim, ajuda muito a aprofundar esse silêncio interior, a capacidade de falar apenas o necessário, né? De manter o estado meditativo, a paz interior. E é uma purificação mental muito profunda, assim, que vai realmente na raiz de pensamentos muito arraigados, assim, na mente, e limpa aquilo na raiz, né? Então a gente vai, como se estivesse removendo aquelas ervas daninhas lá na raiz, né? Aqueles pensamentos ruins que ficam sendo perpetuados e às vezes a gente nem percebe, que está no subconsciente, no inconsciente. Essa técnica ela é dada de uma forma que penetra esse subconsciente, penetra esse inconsciente e vai lá na raiz tirar esses pensamentos, né? Então é isso, gente. Que todos possam manter a meditação no dia a dia, fazer ao menos 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite de meditação, aliado às orações, né, aos decretos que eu já ensinei, já falei nos outros vídeos. E que todos possam ter muita paz de espírito, muita alegria, muito equilíbrio mental. Até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe.